Olá, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai para a aula 23. A aula 23 ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ter nas aulas síncronas. A gente está terminando a disciplina de Cálculo 3, ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Montes Claros. Hoje, na aula 23, a gente vai falar a respeito de integral de superfície. E a gente vai dar alguns exemplos de como calcular a área de superfície, que a gente viu na aula 22. Então, o que eu fiz nessa aula 23? Para ficar um pouco diferente das aulas síncronas que a gente tem visto, eu convidei o professor da Unimontes, o Arlen Mendes, para poder participar com a gente dessa aula. Então, vou convidar ele aqui para poder ele dar um oi, vou adicionar ele aqui para... esse é o professor Arlen, seja bem-vindo. Apresenta aí para os alunos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Boa noite, pessoal. Como o professor Valdomiro falou, meu nome é o Arlen, eu sou professor na Unimontes e eu recebi esse convite dele para a gente fazer essa aula um pouco diferente para vocês. Fiquei muito feliz com a oportunidade, né, de estar participando dessa aula e espero que vocês gostem do resultado, né? Mais uma vez, agradeço aí a oportunidade e vai ser um prazer estar falando com vocês aí, alunos do Instituto Federal do Norte de Minas, no campus de Montes Claros, né? Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar a minha tela, vamos ficar nessa configuração. Essa aqui é a nossa aula 23. Então, como eu tinha comentado com vocês, a gente vai falar a respeito de integral de superfície. Vamos fazer algumas aplicações. Colocar aqui, como sempre, né, a cor vermelha. A gente vai falar a respeito de integral de superfície, aplicações e superfícies orientadas. A gente vai estar preparando o nosso campo aqui, falando de superfície orientada, para falarmos do teorema de Stokes e o teorema da divergência, que são os dois últimos tópicos que a gente vai trabalhar na disciplina de Cálculo 3. Então, essa aula ela vai estar aparecendo para vocês no dia 8/12 de 2020. Então, a gente vai começar com um exemplo. Esse exemplo aqui, na aula 23, só voltando aqui um pouco, na aula 22, só voltando um pouquinho aqui para vocês relembrarem, o que a gente viu na aula 22. Na aula 22, a gente definiu, vamos encontrar aqui a definição que é a definição 6.13, onde a gente tem uma superfície parametrizada e dada por uma equação vetorial, dessa maneira, onde S é coberto uma única vez, onde os parâmetros U e V ele varre todo o domínio. Então, a minha área da superfície era dada por essa integral dupla, né, sobre D do produto vetorial dos vetores derivadas parciais da minha função vetorial, RU e RV. Então, o que acontece? Esse exemplo que a gente pegou aqui era exatamente uma superfície de revolução que a gente viu nas aulas anteriores, e gerou até uma brincadeira durante a aula, não sei se o Vitor lembra, né? Porque lá a gente tinha pegado a função cosseno variando... Opa, ficou um traço bem feio aqui, deixa eu apagar esse traço aqui, tentar fazer mais certinho. A gente tinha pegado a função cosseno variando de 0 a 2π. Então, a gente pegou a função cosseno, a função cosseno fazia isso aqui, né? De 0 a 2π, e a gente fez esse movimento de revolução da função cosseno em torno do eixo do x. E aí a gente ficou com uma figura parecendo um bombom, que eu coloquei, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, eu acho que foi na aula 21. Só dar uma olhada aqui na aula 21. Se foi na aula 21, eu acredito que foi na aula 21. Superfície de revolução. Aqui, né, na aula 21, eu peguei a função cosseno de x, tá vendo? E aí a gente fez a revolução em torno do eixo x e ficou a espécie do bombom. Aí depois eu tinha falado para vocês que a gente ia calcular a área do papel que envolvia esse bombom. E aí, nesse caso aqui, para poder funcionar, a função ela precisava ser positiva, tá vendo? O f de x era uma função positiva, e a função cosseno, aqui, ó, na teoria, o f de x, tá vendo? F de x ele é maior ou igual que zero. Então, aqui o f de x maior ou igual que zero. Então, por isso que eu mudei aqui na aula 23, para calcular a área da superfície, eu mudei a função cosseno variando de menos π sobre 2
até π sobre 2, ou seja, porque a função cosseno nesse intervalo é uma função maior ou igual que zero. Então, esse é o motivo, tá vendo? O cosseno é positivo aqui. Então, a parametrização que a gente viu lá era dessa forma, o x era ele próprio, o y era o f de x vezes o cosseno de θ, no meu f de x aqui é o cosseno de x, e o z era o f de x vezes o seno de θ. Os parâmetros x e θ, eles variavam dessa maneira, ou seja, o x varia entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e o θ varia de 0 a 2π para poder dar a volta completa, né, para poder fazer a revolução. Então, a figura mudou um pouquinho, a gente tem uma parte do bombom, né, que vai aqui de menos π sobre 2, né, menos π sobre 2 até π sobre 2 positivo, a função cosseno ela é positiva nesse pedaço aqui, e aí o θ, ele faz esse movimento de 0 a 2π para poder a gente fazer a revolução e calcular a área da superfície. Então, o objetivo aqui é calcular a área da superfície. Como a gente viu, a fórmula para calcular a área da superfície é dada pela integral dupla, né, da superfície, sobre D, na verdade, sobre D, do produto, né, da norma do produto vetorial de Rx por Rθ. Então, aqui a gente vai precisar dessa conta, essa conta a gente fez dessa maneira, tá vendo? Aqui a minha função vetorial aqui é dada por, os meus parâmetros é x e θ, então ela é dada por x na direção y, tá aqui em cima, não vou escrever novamente, tá vendo? É x na direção y, cosseno de x vezes cosseno de θ na direção j e cosseno de x vezes seno de θ na direção k. Então, aqui eu vou derivar x em relação a x, deu 1, tá vendo? Derivei derivada de y em relação a x, né? O y aqui é cosseno de x vezes cosseno de θ, e aqui seno de x vezes seno de θ na direção k. Então, a derivada disso aqui em relação a x, a derivada do cosseno é menos seno, o cosseno de θ é constante, e a derivada dessa parte aqui em relação a x, tá vendo? A derivada do... Acho que aqui tem um erro, né? A derivada do seno, aqui tem um cosseno, né? É isso, eu acho. Eu acho. Tem um errinho aqui, né? A derivada de z em relação a x, a derivada do seno... Não, aqui vai ser o cosseno mesmo, né? É o cosseno nas duas. Ah, tá. É o cosseno de x que está multiplicando as duas, tá certo? Verdade. Aqui é o cosseno, é o f de x. Sim. É o f de x, esse aqui é cosseno de x, é o f de x, a fórmula, né, f de x cosseno de θ, aqui f de x seno de θ. Beleza, obrigado. Então, aqui vai ser realmente a derivada do cosseno é menos seno. Agora, derivar em relação a θ, então a derivada de x em relação a θ deu 0, a derivada do cosseno de θ deu menos seno, né? E o cosseno ficou quietinho aqui. E a derivada do seno deu cosseno positivo e o cosseno ficou quietinho aqui. Então, aqui a gente vai fazer a conta do determinante, que é o produto vetorial. Então, na direção I, deixa eu ver se não dá para caber nas duas telas, deixa eu ver. Na direção I, ou seja, esse vezes esse. Então, vai ficar o quê? Um cosseno ao quadrado, um seno de x vezes um cosseno de x, ou seja, essa parte aqui. E na volta, vai pegar esse camarada com esse e o i. Então, vai ficar 3 sinal de menos, né? Esse e o menos da fórmula. Então, por isso que ficou menos. Aí eu coloquei o menos em evidência aqui, deixei mais aqui. Aqui ficou seno ao quadrado e, novamente, seno de x vezes cosseno de x. Então, tudo isso na direção i. Na direção j, então, uma limpada aqui. Na direção J, o que vai acontecer? Na direção J vai zerar na ida e na volta vai ficar quem? Vai ficar menos cosseno de x, cosseno de θ. Então, menos cosseno de x, cosseno de θ. E na direção Z vai ficar quem? Ó, na ida vai pegar esse camarada aqui com esses dois aqui. Então, vai ficar menos cosseno de x, seno de θ, e na volta vai zerar por causa desse zero aqui. Beleza? Então, ficou isso. Aí, o que acontece? Dá para colocar alguma coisa em evidência aqui. Tá vendo aqui? Aparece um cosseno ao quadrado e um seno ao quadrado. Dá para colocar cosseno de x,
seno de x em evidência, tá vendo? Então, deu cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado deu 1. Então, sobrou só essa parte aqui, na direção I. Aqui eu não fiz nada, aqui também eu não fiz nada, só reescrevi. Pronto. Então, eu já tenho as 3 coordenadas do meu vetor. Então, as 3 coordenadas do meu vetor, para me encontrar a norma, né, eu pego, elevo ao quadrado, a raiz quadrada, né, das coordenadas ao quadrado. Então, aqui eu peguei todo mundo ao quadrado. Aqui, esse sinal de menos ao quadrado vai virar mais, né? Aqui também, né, como está ao quadrado. Aqui, o que dá para fazer? Dá para colocar cosseno de x em evidência, ele aparece aqui, ele aparece aqui, ele aparece aqui, tá vendo? Então, coloquei o cosseno de x em evidência, aqui ficou um seno dessa parte, e aqui ficou cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de θ. Então, deu 1. Então, aqui sobrou o cosseno de x, 1 dessa parte aqui, né, mais o seno ao quadrado. Então, isso aqui deu cosseno. Lembrando que o cosseno é positivo, né? Então, aqui ficou cosseno, né? Nesse intervalo aqui, o cosseno, porque a raiz quadrada poderia sair mais ou menos, né? Então, aqui ficou cosseno positivo, raiz quadrada de 1 mais seno ao quadrado. Observe que essa aqui é exatamente a fórmula que a gente tem lá no cálculo 1, tá vendo? É a função f de x, e aí fica a raiz quadrada de 1 mais a derivada, porque a derivada da função f de x, que é cosseno, é exatamente quem? É exatamente o seno, tá vendo? Então, ficou f' ao quadrado. Então, aqui aparece uma conta talvez mais complicadinha que a gente viu no curso até então. Aqui eu observo, eu tenho que calcular a integral disso aqui, ou disso aqui, né? A gente viu. Só que a gente observa que essa função aqui ela é par, por quê? Porque se você trocar o x por menos x, como o cosseno ele é par, então é igual, e aqui o seno ele é ímpar, mas como ele está ao quadrado, então vai dar igual, né? Então é uma função par. Então, que é par, eu posso pegar 2 vezes, ao invés de calcular de menos π sobre 2, aí eu posso colocar 2 vezes só de 0 a π sobre 2. O dθ aqui varia de 0 a 2π. Observe que você pode até resolver essa integral de fora primeiro. Por quê? Porque os limites de integração aqui são constantes, ou seja, não depende. Então, aqui 2π vezes 2 deu 4π. Essa integral aqui ficou quem? Ficou cosseno vezes. Aqui eu vou fazer uma primeira mudança de variável. Eu vou chamar u de seno de x. Se u é seno de x, então u ao quadrado é seno ao quadrado, né, o que aparece aqui na próxima integral. Quando o x for 0, o seno de 0 é 0, então por isso que o u vale 0. E quando o x for π sobre 2, o seno de 90 vale 1. E outra coisa que eu sei, quem que é du? Du é cosseno de x dx. Então, cosseno de x dx, tá vendo? Então, eu posso trocar por du. Agora, eu vou fazer mais outra mudança de variável. Eu vou chamar esse u que aparece aqui, eu vou chamar ele de tangente de t. Então, logicamente, u ao quadrado é tangente ao quadrado. Então, aqui a gente tem uma fórmula... o 4π, ele permanece aqui. Observe que aqui eu não coloquei os limites de integração de t. Eu deixei aqui para baixo para poder voltarmos para a variável u. Então, aqui eu utilizo uma forma da trigonometria, que 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Se u é tangente, então quem que é du? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, eu tenho uma secante ao quadrado vezes uma raiz de secante ao quadrado. Então, deu uma secante ao cubo, né? Porque aqui eu tenho uma secante, aqui eu tenho uma secante ao quadrado. Deu uma secante ao cubo de t. Essa conta aqui, ó, eu fiz essa conta separadamente, só mostrar aqui para vocês. Deu certo aí, Arley? Conseguiu ver minha tela? Sim, tá. Então, para vocês verem, a secante aqui, eu vou utilizar integração por partes, tá vendo? Eu vou dividir essa secante ao cubo aqui em secante de t vezes secante ao quadrado. Vou chamar essa secante aqui de u. Então, se u é secante, du vai ser secante vezes tangente dt. E se o dv é secante ao quadrado, então significa que v é a tangente, porque a derivada da tangente a gente sabe que é secante ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar u vezes v, pela forma de integração por partes, menos a integral de v du. Então, aqui eu vou ter o v, né? E esse camarada aqui é o d, é o du. Aqui eu utilizo o fato de que tangente ao quadrado, tá vendo que eu fiquei com a tangente, só mudar a cor aqui, eu fiquei com tangente vezes tangente, tá vendo? Então, fiquei com a tangente ao quadrado,
Essa tangente ao quadrado eu posso trocar por secante ao quadrado menos 1, que é o que eu fiz nesse passo aqui, ó. Aí eu desenvolvo esse vezes esse, deu uma secante ao cubo, e menos com esse menos aqui, deu mais, tá vendo? Uma secante. Bom, se eu tenho uma secante ao cubo aqui, eu posso trazer ela para o outro lado, tá vendo? Eu reescrevi essa secante inicial aqui, e reescrevi essa minha fórmula até onde que eu cheguei aqui. É igual, né? Então, essa secante aqui, ó, esse miolo aqui, ó, eu posso trazer ele para o outro lado, tá vendo? Esse pedaço aqui. Então, vai ficar 2 vezes, aí fiquei com isso, mais isso. Então, 2 vezes, esse meio vai para lá, esse 2 vai para lá dividindo, secante vezes tangente eu conservei, e a integral da secante você olha numa tabela trigonométrica, se você não lembrar como é que é, a integral da secante é ln da secante vezes tangente. Então, por isso que aparece aqui, ó, nessa conta aqui, aparece metade da secante vezes tangente mais a integral da secante, que é exatamente a secante ao cubo. Então, aqui vai dar 2π, porque esse camarada aqui dá para simplificar com esse. Aqui eu já mudo, né, porque minha secante, bom, a minha tangente, essa tangente aqui é u, tá vendo? Quem que é a secante? A secante é exatamente a raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado, né? Porque esse aqui é tangente ao quadrado, esse 1 que aparece aqui. Variando de 0 a 1, que é a mesma variação do u, aqui eu estou mudando para a variável u, né? Mais ln da... Aqui era ln de u, né? Que era a tangente. Mais a secante. A secante, quem que é? É raiz quadrada de 1 mais tangente ao quadrado. Raiz, porque essa secante aqui não está ao quadrado, né? Então fica a raiz quadrada aqui. Agora, substituindo os valores, colocando 1 no lugar do u, vai ficar raiz de 2. Colocando 0 no lugar do u, vai zerar. Colocando 1 no lugar do u aqui, vai ficar 1, que é 1, mais quem? Raiz de 2. E colocando o 0, vai ficar 0 mais 1. Como ln de 1 é 0, então por isso que sobrou só ln de 1 mais raiz de 2. Fazendo essa conta aqui, você acha esse valor aproximado para a área do meu pedaço de bombom, né? Da superfície do meu pedaço de bombom. Agora, a gente vai falar a respeito de integral de superfície. Aí eu vou pedir o Arley para poder falar para vocês a respeito dessa parte. Então, eu vou colocar a tela dele aqui. Acho que a tela dele já está aparecendo aí. Pode seguir o Arley. Ok. Então, pessoal, vamos definir o que vai ser para a gente uma integral de superfície, né? Para começar, a gente vai tentar definir uma integral de superfície de modo que satisfaça a seguinte condição. A gente vai querer que quando a gente calcular a integral da função f de x, y, z igual a 1, a integral de superfície dessa função sobre uma superfície qualquer, né, que está contida no domínio da função, a gente quer que isso seja a área da própria superfície. Isso seria uma analogia, né, com alguns resultados que a gente vê no início da disciplina. Provavelmente vocês já discutiram esses resultados. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Por exemplo, a gente está definindo a integral dupla. A gente calcula a integral dupla. Deixa eu pegar aqui uma outra página para fazer essa conta aqui. Aqui, ó, quando a gente vai calcular a integral dupla, a gente define a integral dupla. Então, a gente quer, né, que essa integral de superfície, quando a função f de x, y, z é igual a 1, ela é conhecida com a área da superfície. A gente já viu resultados parecidos com esse, quando a gente definiu, por exemplo, a integral dupla, né? Quando a gente definiu assim, a integral dupla sobre uma região R, por exemplo, de f de x, y, dx, dy, ou aqui, se quiser, pode chamar de dA, para quando essa função aqui é igual a 1, isso aqui é exatamente a área da região R, né? Então, o que a gente está querendo agora aqui é a mesma coisa. Para quem? Para essa função f de x, y, z igual a 1, a gente quer que a integral de superfície dessa função, nesse caso, seja a área da superfície. Nós vamos começar com um caso em que a gente vai trabalhar com superfície parametrizada, que é esse caso aqui, onde eu tenho expressões para
uma equação vetorial da minha superfície sendo R de UV igual a X de UV na direção I, mais Y de UV na direção J, mais E de UV na direção K, onde o UV que pertence ao domínio da nossa superfície, né? E depois a gente vai considerar um caso específico, onde S é o quê? É o gráfico de uma função de duas variáveis. A gente vai ver isso como um caso particular, tá? Como de praxe, o que a gente vai fazer para esse domínio inicial D? Nós vamos pegar como sendo um retângulo e depois a gente generaliza para uma região geral que está aqui em R2, né? A gente começa fazendo o quê? Fazendo uma partição, então, para esse, considerando, né, uma partição para esse intervalo, para esse retângulo D, e a partir dessa partição, a nossa superfície R, ela define o quê? Uma partição que está aqui onde? Na imagem da superfície, né? Aqui a gente tem os subretângulos e aqui a gente tem os retalhos correspondentes. Esse que está aqui, por exemplo, colorido aqui, ó, de laranjinha, que está aqui, ele está sendo levado nesse que está de azul. E as suas arestas laterais aqui estão sendo levadas nessas curvinhas que estão aqui, nesse retalho que está de azul, né? E aí, então, o que a gente considera? Nós podemos considerar aqui ó, os vetores, né? R sub U, que é a derivada parcial de R com relação a U, e R sub V, que é a derivada parcial de R com relação a V. O que eles vão fazer? Eles vão tangenciar essas curvas que estão aqui. Seria como se pegasse um vetorzinho tangente aqui, um vetorzinho tangente, opa, aqui não ficou legal esse desenho, um vetorzinho tangente para cá. Tá? E aí, então, isso aqui são vetores que pertencem ao plano tangente à superfície nesse pontinho que está aqui, né? E quando a gente considera um paralelogramo aqui em cima desse plano tangente, a gente tem uma espécie de área que ela não é bem a área desse retângulozinho que está aqui de laranja, mas ela é uma área aproximada. E a gente define, então, a nossa soma de Riemann, considerando esse retalhozinho que está aqui de azul, depois a gente substitui por essa aproximação da área, né? Deixa eu só baixar isso aqui um pouquinho. Então, a partir dessa partição, a gente define a soma de Riemann, muito parecido com o que a gente fez lá na integral dupla. A gente define a soma de Riemann escolhendo um ponto que está aqui nesse retalhozinho de azul, tá? A gente escolhe um ponto que está aqui aleatoriamente, estou chamando aqui de PYJ, asterisco, e calcula a imagem desse ponto pela função f. Só lembrando que a função f, ela tem que ser uma função que contém, o domínio dela contém a superfície f, tá? Então, está bem definido esse ponto, a gente considera a imagem desse ponto pela função, e o produto desse ponto, dessa imagem, pela área desse retalhozinho que está aqui, que nós estamos anotando por delta de S e J, né, vai fornecer para a gente um número real, tá? Caso a função seja estritamente positiva, dá para a gente ter até uma ideia de volume nesse caso, mas é definido para qualquer valor real que a função aqui esteja levando esse valor, tá? E aí, quando a gente considera esse somatório com I variando de 1 até N e J variando de 1 até N, a gente tem o que a gente chama de soma de Riemann dessa função F, tá? Sobre essa superfície que a gente tem aqui, né? Então, vou passar para a próxima página aqui. Ficou duplicado aqui. Sim, agora sim. Quando a gente tem aqui essa soma de Riemann, né, a gente define a integral de superfície de f na superfície f como sendo o quê? Como sendo o limite, quando N e N vão para mais infinito, da soma de Riemann. A soma de Riemann, só lembrando, é dada por esse somatório duplo, né, que a gente tem aqui. Então, para calcular a integral dessa superfície, o que a gente faz? Nós estamos agora interessados em saber um pouco mais sobre essa área desse retalho que está aqui, né? Então, a gente vai aproximar essa área desse retalho pela área do retângulo que é levado nesse retalho pela superfície R, né? E aí, então, a gente tem... Deixa eu voltar um pouquinho aqui
uma figura aqui. Tá vendo aqui, ó? Nós vamos falar sobre essa área desse que está aqui de azul, desse retalho. Então, a gente vai usar essa área que está aqui. A gente tem uma aproximação para essa área que está aqui, que é dada por quem? Por essa área do que está aqui de laranja, multiplicado pela norma, né, do produto vetorial de RU por RV. E aí, quando a gente considera essa expressão, a gente tem isso aqui, ó. A aproximação da área desse retalho é dada por esse produto aqui, ó, da norma do produto vetorial de RU por RV, delta U, delta V. Onde esse RU para a gente aqui nada mais é que a derivada de x com relação a U na direção I, mais y mais a derivada de y com relação a U na direção J, mais a derivada de z com relação a U na direção K. Só lembrando, aqui para a gente, R, Y e Z são as coordenadas, né, da superfície. Elas dependem de U e dependem de V. Então, faz sentido falar aqui dessas derivadas parciais, né? Mesma coisa aqui para RV. A derivada de x com relação a V na direção I, mais a derivada de y com relação a V na direção J, mais a derivada de z com relação a v na direção K. Tá? E esses vetores, eles são tangentes ali num campo qualquer daquele retalho que a gente considera. Se a gente assumir que essas equações são contínuas, né, e que RU e RV não são nulos e nem paralelos no interior desse conjunto D, que a gente está considerando inicialmente um retângulo, né, a gente pode mostrar que, a partir dessa dessa definição de integral de superfície, mesmo quando D não é um retângulo, a gente consegue definir a integral de superfície de F sobre S como sendo a integral de F composta com R multiplicada pela norma de RU vetorial RV sobre a região D, onde D é o domínio da superfície. Tá? Então, a gente tem esses resultados aqui, que garantem para a gente a nossa definição, mesmo quando o D não é uma região retangular. Em geral, quando pega um ponto que está fora de um retângulo, o que a gente faz? Quando a gente pega uma região que não é um retângulo, a gente considera um retângulo que contém essa região, faz a partição desse retângulo. Se a gente escolhe um ponto dentro da partição, que o ponto não pertence à região, a gente define a função naquele ponto como sendo zero, e é assim que a gente generaliza para a região que não é um retângulo. Tá? A gente define como sendo zero, porque a gente não vai estar alterando a função caso o ponto que a gente escolheu não pertença ao domínio da função. Né? Então, é assim que a gente define essa integral de superfície. Aqui tem umas comparações interessantes que a gente pode fazer entre essa integral de superfície que a gente está acabando de definir e a integral de linha, né, que é definida, integral de linha pelo comprimento de arco, que é definida na primeira parte dessa parte aqui de integral de linha, integral de superfície que a gente estuda. A primeira, a integral de superfície de F sobre uma superfície S, ela é dada pela composta da F, a integral dupla da composta de F com R, multiplicada aqui pelo elemento de área, né? É só vocês lembrarem que o Valdomiro acabou de dar para vocês um exemplo, onde isso que aparece aqui, ó, nada mais é do que o elemento de área. Se você calcula a integral só dessa parte, você está calculando a área da região D. Então, essa parte que a gente chama de elemento de área, né? E aqui embaixo, a integral de linha da F sobre C era dada por quem? Pelo produto de F composta com R de T vezes R' de T dt, que era o elemento de comprimento de arco. É essa expressão que você usa para calcular o comprimento de uma curva, né, que vai de ponto A até B. Tá? Então, tem essa semelhança entre esses dois. Aqui tem o elemento de comprimento e aqui tem o elemento de área. Né? Uma outra relação importante que a gente tem aqui é que quando a gente considera a função f de x, y, z igual a 1, na hora que a gente compõe essa função f com r de t, independente de quem seja a parametrização para a superfície que a gente pega, a gente continua com isso aqui sendo igual a 1, na hora que substitui nessa expressão que está aqui, ó, isso aqui continua sendo 1, e aqui vai ficar só quem, então? Só o elemento de área. E essa integral aqui a gente reconhece como sendo o quê? A área da superfície S, né? Ok? Aqui, gente, tem que lembrar, né, que um dos objetivos que a gente foi definir essa integral de superfície era exatamente que isso aqui fosse satisfeito, para continuar sendo uma generalização do que a gente vem fazendo, na hora que a gente está definindo uma integral dupla, tripla, né, sempre, no caso particular em que é uma que dá para a gente uma área, um volume, coisa desse jeito. Tá?
Não sei se ficou muito claro essa parte teórica aqui, mas a ideia era mostrar para vocês de onde que vem essa definição que aparece aqui. E a ideia que está por trás é particionar o domínio da superfície e, na hora que a gente define, é como se a gente estivesse considerando uma composta, né? De quem? Da função f com a superfície, né? E o preço que a gente paga por trocar a integral de f aqui pela integral dessa composta é multiplicar aqui por esse cara que está aqui. Essa ideia é muito parecida também com aquela ideia que a gente tem de mudança de variável quando a gente faz multiplicando pelo jacobiano que está aqui. Só que aqui não é bem o jacobiano, mas a ideia está por trás aqui. Deixa eu tentar mostrar isso que eu estou falando, não sei se eu estou sendo claro aqui, ó, mas a ideia é essa aqui. Ó. Você tem a função f aqui. Deixa eu invertar isso aqui. Fazer um desenho um pouquinho melhor aqui. Aqui eu tenho uma função f, eu estou supondo. Aqui eu tenho uma superfície, né? Daqui para cá eu tenho uma parametrização da minha superfície, né? Então aqui seria um U, aqui seria um V, aqui eu tenho o meu espaço tridimensional, Z, Y e X. Daqui para cá eu tenho uma função f que está tomando valores em quem? Em R. Então aqui eu tenho o conjunto dos números reais. Eu estou querendo integrar essa função f sobre essa superfície que está aqui. Como que eu defino essa integral, então? Essa integral, ela vai ser dada, né, por quem? Pela integral da composta, que eu estou considerando a minha R, né? A integral dessa composta, que vai de onde? Vai de R2 aqui, né, do plano UV em R, né? Então, aqui vai ser F composta com R, e o preço que eu estou pagando aqui é multiplicar pelo aquele R1 vetorial RV em módulo aqui, tá? Então, a ideia é a mesma ideia que a gente tem quando a gente faz uma mudança de variáveis para definir isso aqui, tá bom? Bom, a definição é essa, então a gente pode passar para um exemplo. Então, pessoal, continuando, eu vou fazer desse exemplo aqui, então, para vocês, onde a gente vai calcular a integral de superfície, né, da função x² sobre aqui a superfície f, onde f para a gente vai ser a esfera unitária, x² mais y² mais z² igual a 1. Né? Eu vou colocar uma página nova para a gente falar sobre isso e vou fazer o seguinte, eu vou fazer um recorte aqui desse enunciado e vamos desenvolver esse exemplo nessa página. Tá? Só um adendo aqui, isso é uma coisa interessante, que esse programa que você está usando, eu geralmente costumo usar o OneNote, igual vocês viram, observar na primeira parte. O fato de você estar editando aí ao vivo, digamos, né, pegando, refazendo, recortando, é um dos pontos interessantes do Open Board, né, em relação ao OneNote. O OneNote, ele não dá essa liberdade toda para você fazer isso, né, tipo assim, ao vivo, né, você tem que redimensionar a página antes. Aí você teria que fazer, para fazer alguma coisa parecida, você teria que fazer uma ferramenta de captura e usar um outro programa, né, em paralelo. Né? Entendi, realmente. Bom, no caso aqui, a nossa superfície ela é bem conhecida porque é a esfera, né? Então a gente sabe parametrizar a esfera, muitas vezes antes de saber o que é uma parametrização. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai fazer mudança de variáveis na integral tripla, a gente usa a substituição para coordenadas esféricas. E lá, o que a gente faz? A gente pega um x, vou melhorar isso aqui, a letra não ficou muito legal, a gente faz x igual a um ρ ou r, seno φ, cosseno θ. Y igual a ρ, seno φ, seno φ, seno θ. Eu estou falando θ e estou escrevendo φ, né? Aqui, o primeiro lá, o cosseno lá ficou parecendo um φ também. Mas é θ, né? E, enfim, z igual a um ρ, cosseno φ. A diferença é que lá a gente faz o quê? A gente faz uma variação para esse ρ. Em geral, ele varia de 0 até uma superfície específica, ou de 0 até um número, né? Por exemplo, na esfera, lá a gente faz ele variar de 0 até 1. Aqui, no nosso caso particular, a gente não está considerando a região interna. A gente está considerando somente o quê? Somente
a calota, né? Se fosse, a gente pensa na bola, só a casca, né? Se a gente pensa numa bola, por exemplo, de capotão, a gente está falando só da casca da bola, não está falando daquela câmara de ar que tem lá dentro. Então, esse ρ que aparece aqui, ó, na nossa parametrização, ele vai ser constante igual a quem? Vai ser constante igual a raiz do número que está aqui, ao raio. Então, aqui, ó, não vai aparecer, porque é 1, não precisa nem escrever, que é como se pegasse 1 vezes isso, 1 e 1. Ele é constante igual a 1, tá? Então, aqui a gente tem uma parametrização para quem? Para essa esfera unitária. Se aqui, por exemplo, fosse um 4 no lugar do 2, do 1, desculpa, aqui ia ser 1, aliás, aqui ia ser 2, 2 e 2, tá? Então, aqui a gente já tem uma parametrização para quem? Para R, né? A nossa R aqui, ó, de I. Vou colocar θ aqui. A parametrização para ela aqui vai ser exatamente seno de φ, cosseno θ, seno de φ, seno de φ, seno θ, e cosseno de φ. Quando a gente calcula, nesse caso eu estou usando a analogia, gente, só para a gente ganhar tempo nas contas mesmo. Quando a gente está trabalhando lá com coordenadas polares, a gente calcula o determinante aqui, onde a gente calcula a derivada do x com relação a cada um desses caras e tal, a gente chega em uma conta, chega no resultado que a gente tem o seguinte, é ρ ao quadrado seno de φ. Vou mudar o φ, porque esse aqui é mais fácil para escrever do que ficar escrevendo do que o outro, né? Do que o outro. Então, a gente chega nessa expressão. Porém, o que a gente viu aqui para a gente, nesse caso específico? O nosso ρ vale quanto? Vale 1. Então, aqui vai ficar 1 ao quadrado, que é 1 vezes seno de φ. Né? Então, o módulo para a gente aqui, ó, de R, θ, vetorial, R, φ, vai ser igual a quem? Vai ser igual a seno φ. Módulo de seno φ aqui. Seria 1 por seno de φ. Tá? Como o φ a gente está interessado, quando a gente pega essa parametrização, é uma coisa importante que a gente tem que falar, né? Eu vou pegar o θ variando de quanto até quanto, e vou pegar o φ variando de quanto até quanto. Eu vou pegar o θ, como sempre, variando de 0 até 2π, e vou pegar o φ variando de 0 até π. E é importante para a gente agora pegar essa coisa desse jeito, por quê? Porque o meu φ de 0 até π, o que eu posso garantir do seno? Ele é sempre positivo, né? Ele é não negativo. Então, aqui eu não preciso colocar dentro do módulo, né? Eu já posso colocar só o seno de φ. Se eu pegasse, por exemplo, aqui, porque é muito comum, né, os alunos perguntarem, aqui eu poderia pegar o φ variando de 0 até 2π e o θ variando de 0 até π? Poderia, só que aí tem que pensar como que ficaria a interpretação do problema que você está trabalhando, né? Mas, em geral, aqui para a gente fica mais vantajoso pegar o φ variando de 0 até π, porque eu não preciso me preocupar com esse módulo que está aqui, né? Bom, para essa escolha de φ que a gente fez aqui, de 0 até π, eu posso esquecer desse módulo que está aqui, então. O que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir na nossa fórmula que a gente definiu a integral de superfície, né? Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho. Eu vou cortar isso aqui, vou colocar um pouquinho para baixo. Olha essa parte aqui da integral, para a gente ganhar um pouco de tempo aqui. Eu peguei o objeto errado. Tá? Essa integral que está aqui. Tá? Antes de começar a resolver essa integral, eu vou lembrar aqui para vocês como que era a nossa definição. Integral sobre f. Gente, a minha letra está pior ainda do que é no normal. Eu acho que eu estou um pouquinho nervoso. Vocês não acham ruim, não? Tá? A minha letra está pior ainda do que já é, viu? Aqui, mas tem hora também, a minha mesa digitalizadora tem hora que faz eu passar um pouco de raiva também, tem hora que ela não responde tão bem, não. Isso é normal. Aqui parece que ela está meio que rachando. Agora parece que deu certo. Peguei o jeito. Aqui é F, Y, Z, né? Aqui, Y, Z, ds maiúsculo, por definição. É isso aqui, a integral dupla do domínio da S. Eu vou chamar esse domínio da S aqui, como ali a gente está pegando de 0 até π, θ, e de 0 até
de 0 até 2π. Aliás, o θ de 0 até 2π e o φ de 0 até π. Nesse caso, deu um retângulo mesmo, né? Deu um retângulo. Então, eu vou chamar de R aqui, por enquanto, tá? Então, aqui, por definição, vai ser F composta com quem? Com R desses caras, com a parametrização desses caras que está aqui, né? Então, a nossa R aqui seria R de θ φ, vezes o módulo, né? A norma aqui de R θ vetorial R φ. Tudo isso aqui, dθ, dφ. Ou dφ, dθ. Por enquanto, isso não tem problema, porque a gente não especificou aqui os limites de integração ainda. Tem que tomar cuidado só depois que especifica, viu, gente? Se a gente colocar aqui os limites de integração, aí de fora tem que estar correspondendo com a primeira integral que está aqui. Esse cuidado é importante, tá? Mas enquanto isso, não faz diferença para a gente. No nosso caso particular aqui, quem é que está fazendo o papel da F para a gente? A nossa F igual a x quadrado. E quem é a nossa R? A nossa R vai ser seno de φ, cosseno θ, né? Estou colocando aqui dentro, no lugar do x aqui, tá? Estou colocando já o seno de φ, cosseno θ, no lugar de y, seno φ, seno θ, e no lugar do z, cosseno φ. O que a F faz? Ela pega a primeira componente aqui do ponto, a primeira coordenada do ponto, e eleva ao quadrado. Quem é a primeira coordenada do ponto aqui para a gente? Seno φ, cosseno θ. Então, isso aqui vai ser seno ao quadrado de φ vezes cosseno ao quadrado de θ. Então, a gente já tem o primeiro elemento que aparece aqui na hora de substituir. Tá certo? E esse outro aqui eu já falei, que vai ser o seno de φ. Tá? Quando a gente faz uma mudança para coordenadas esféricas, né, a gente já costuma aparecer com esse tipo de coisa que está aqui. Tá? Bom, no nosso caso agora, então, só aplicando a definição, isso aqui vai ser a integral. Eu já vou colocar aqui os limites de integração, eu já vou fazer o θ variar de 0 até 2π, e vou fazer o φ variar de 0 até π. F composta que a gente já calculou, vai ficar seno ao quadrado de φ vezes cosseno ao quadrado de θ, vezes quem? Esse seno de φ que aparece aqui. Ficou muito pequenininho esse quadrado, né? Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho, vezes seno de φ. Tudo isso eu vou integrar primeiro com relação a φ, depois com relação a θ. Na verdade, eu não vou integrar primeiro com relação a φ e com relação a θ. Eu vou separar, porque essa função aqui, a gente pode... Deixa eu escrever só mais um passo aqui. Eu vou escrever assim, integral de 0 até 2π, integral de 0 até π, seno ao cubo de φ, cosseno ao quadrado de θ, d φ dθ. Percebam que essa aqui não depende de θ e essa aqui não depende de φ. Nesse caso, a gente pode separar isso aqui no produto, né? Isso aqui é igual ao produto da integral com θ variando de 0 até 2π de cosseno de θ, dθ, vezes a integral, onde o φ varia de 0 até π, de seno ao cubo de φ dφ. Opa, aqui é φ, tá? Essa parte de baixo, eu só queria colocar aqui para vocês verem de onde que está saindo esses valores aqui, o seno ao quadrado de φ, esse tipo de coisa. Eu não vou usar mais essa parte, então eu vou apagar tudo isso aqui, tá, gente? Vou fazer uma borracha bem grande aqui para não perder tempo com isso. Voltando aqui, então, essa nossa primeira integral que está aqui, a gente usa uma substituição, uma integral de 0 até 2π, cosseno ao quadrado de θ, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, né? Aqui dθ, vezes a integral de 0 até π. Aqui eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou colocar seno de φ vezes seno ao quadrado de φ. Só que o seno ao quadrado de φ, vou escrever aqui embaixo, daqui a pouco eu vou apagar, tá, gente? Seno ao quadrado de φ, a gente sabe que é a mesma coisa que 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Então, eu já vou escrever assim, tá? 1 menos cosseno ao quadrado de φ. Tudo isso de φ. Ou seja, eu estou integrando com relação a φ. Aqui, posso colocar esse 1 meio para fora da integral já, né? Fazendo isso aqui vai ficar 1 meio, multiplica
A integral de 1 com relação a θ vai ser θ, e a integral de cosseno de 2θ com relação a θ, isso fica seno de 2θ sobre 2. Eu estou passando um pouquinho rápido, pode ser assim, né, Valdomiro? Essas contas provavelmente já fizeram 3 vezes, né? Tá, mas está ótimo. Pode ser. De 0 até 2π, né? E essa outra aqui eu vou fazer o quê? Eu vou abrir primeiro aqui esse produto. Vou colocar a integral de 0 até π, de seno de φ vezes 1, fica seno de φ. Menos, porque aqui vai ficar mais vezes menos, seno de φ vezes cosseno ao quadrado de φ. Tá? Seno de φ, cosseno ao quadrado de φ. Tudo isso eu estou integrando aqui com relação a φ. Essa parte aqui eu já substituí, eu já usei, vou apagar também. Tá? Se tiver alguma passagem que está rápida aí, você pode falar em outra vez, que eu vou mais devagar. Tá tranquilo. Beleza, então aqui, ó, 1/2 e multiplica. Vamos substituir. Quando o θ vale 2π, aqui vai ficar 2π mais seno de 2 vezes 2π, dá seno de 4π. É a mesma coisa que o seno de 2π, né? Só deu uma volta a mais e a gente sabe que o seno de 2π é igual a 0. Então, aqui vai ficar 0 dividido por 2. Vou colocar aqui, não tem problema, né? 0 dividido por 2. Aqui mais 0 dividido por 2, menos o teorema fundamental do cálculo. Agora, quando θ vale 0, vai ficar 0 mais o seno de 0 também dá 0 dividido por 2. Ok? Aqui, então, para ficar um pouco melhor, vou colocar um colchete. E essa outra integral que está aqui, a gente vai resolver já. Tá? A integral do seno, qual a função cuja derivada é o seno? Vai ser o menos cosseno, certo? Então, aqui, ó, vai ficar menos cosseno, né, de φ. E aqui, se a gente chamar esse cosseno de u, a derivada do cosseno é menos seno. Aí, tem uma coisa legal que a gente pode fazer, que eu posso vir aqui, ó, e pegar esse seno e associar com esse daqui que está aqui, ó. A gente substitui tudo isso que está aqui pelo du. A ideia é essa. Porque aqui, então, vai ficar, é como se ficasse u ao quadrado para integrar. Só que o é igual a cosseno de φ. Então, fica cosseno ao cubo de φ sobre 3. Tá certo? Tá? E positivo, tá, gente? Positivo, porque o final de menos já sumiu na substituição. Tá? Então, aqui vai ficar... Aqui era menos, né? É o menos. Esse menos aqui é da primeira parte, né? Está aqui no então, tá? Agora, aqui vai ficar mais cosseno ao cubo de φ sobre 3. E o φ está variando de 0 até π. Eu falei da substituição, mas eu não fiz a substituição, então aqui não teve mudança nenhuma no limite de integração, tá? Eu fiz ela meio que implícita aqui, mas só para justificar um pouquinho esse cosseno ao cubo de φ sobre 3, tá? Para quem tem dificuldade, você pode fazer o processo normal, vai lá e chama de u, cosseno ao quadrado de φ, faz a conta e tal, né? E depois você volta de novo substituindo. Aí tem aquela ideia que o Valdomiro usou, né? Quando ele estava fazendo o exemplo. Uma coisa que a gente pode fazer você resolve primeiro a integral indefinida e depois volta a substituir. O que não dá para fazer é colocar os limites de integração de uma variável e trabalhar com a outra, porque ele fica errado durante aquele tempo que você não fez essa mudança, né? Mas, tirando isso aí, está tudo certo. Então, aqui vai ficar 1/2 vezes 2π, está somando aqui com 0, um tanto de vezes, né? 3 vezes. 1/2 vezes 2π. Aqui está multiplicando por quem? Por menos cosseno de φ. Vamos fazer primeiro para quando o φ igual a π. Então, aqui vai ficar menos cosseno de π mais cosseno, é mais, tá, gente? Cosseno ao cubo de π sobre 3. Menos cosseno de 0 mais cosseno de 0 ao cubo sobre 3. Tá? Aqui dá para simplificar esse 2 com esse, porque está multiplicando. Aqui ficou π menos cosseno. Aqui é vezes, né, gente? Menos cosseno de π. O cosseno de π é menos 1. Menos 1 vai dar mais 1. Aqui vai ficar menos 1 ao cubo, que dá menos 1 dividido por 3. Então, menos 1/3. Tá? Aqui, vou repetir esse menos aqui, depois eu faço a conta. Menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, aqui vai ficar menos 1.
mais 1/3. 1/3. Aqui, em geral, era até colocar colchete, né? Então, deixa eu voltar para cá. Então, aqui vai ficar π, multiplica 1 menos 1/3 mais 1 menos 1/3. Cancela esse menos 1/3. Ah, não, aqui é menos 1/3. Menos 2 vezes ele. É menos 2 vezes. Desculpa, esse cancela aí, tá, gente? Então, aqui vai ficar π, que multiplica 2 menos 2/3. 2/3. E esse aqui, provavelmente, se eu não tiver feito nenhuma conta errada, Fez já não. é o resultado final. É que quiser simplificar o 2 menos 2/3 também. Também pode, dá para ficar evidente. né? Isso. Você falou aqui de integral de superfície, falou a respeito desse exemplo aqui, né? Isso. Deu exatamente o mesmo valor lá, né? 4/3 de π. E agora a gente vai falar a respeito de algumas aplicações em integrais de superfície. Aqui eu coloquei a aplicação, eu não cheguei a fazer nenhum exemplo a respeito de... lá, quando a gente estava trabalhando em integral dupla, integral tripla, a gente fez vários exemplos onde a gente encontrava a massa, dada a densidade, em que nesse caso aqui a gente está encontrando a massa de uma superfície, dada uma determinada densidade da superfície, e aqui tem um centro de massa. Então, as fórmulas para o centro de massa também, elas são as mesmas fórmulas que a gente usou lá em integral dupla e integral tripla. Aqui aparece o x multiplicando a densidade, aqui aparece o y multiplicando a densidade, aqui aparece o z multiplicando a densidade. A diferença é que agora eu tenho integrais de superfície, né? ds, tá vendo? Sobre a superfície S. Então, é a mesma ideia. Então, uma aplicação direta aqui seria essa, né? Ou seja, utilizar a integral de superfície. Aqui é uma coisa que a gente utiliza bastante, que é um tipo de parametrização bastante comum, é quando a gente utiliza a parametrização de superfície do tipo gráfico. Então, se você tiver uma superfície dada por uma equação desse jeito aqui, ó, z igual a g, que depende de x e de y, definida no domínio do R2, você pode pegar a sua equação vetorial, que parametriza, utilizando os parâmetros como sendo o próprio domínio da função, z, tá vendo? Ou seja, o x é ele mesmo, o y é ele mesmo, e o z é exatamente a sua função de duas variáveis. Então, essa parametrização aqui, se você faz as mesmas contas que a gente viu, para poder fazer a integral de superfície, colocar essa função r aqui dentro da f, multiplicar por aquele elemento que o Arley acabou de falar, que corrige, né, o módulo do produto vetorial. Aqui você tem a derivada parcial em relação a x e em relação a y, né, que seria o RU e o RV, né, só que aqui eu estou usando o x como sendo u e o y como sendo v. Então, quando você deriva isso aqui em relação a x, vai dar 1, isso aqui em relação a x vai dar 0, isso aqui em relação a x vai ficar exatamente essa expressão aqui da derivada parcial. Em relação a y, agora vai ser 0, a derivada de x em relação a y, a derivada de y em relação a y vai ser 1, e a derivada de g em relação a y vai ficar dessa maneira. Então, quando você faz o produto vetorial, coloca lá no IJK, né? Você vai ter um IJK, aqui vai ficar 1, 0, e derivada parcial de g em relação a x, e aqui vai ficar 0, 1, derivada parcial de g em relação a y. Quando você faz essa conta aqui, né? Na direção I aqui vai ficar menos a derivada parcial de g em relação a x, na direção J vai ficar menos a derivada de g em relação a y, e na direção K vai ficar 1. Então, quando você pega a raiz quadrada, que é a norma, né, a raiz quadrada desses elementos ao quadrado, dá exatamente essa fórmula aqui, ó. Então, essa integral de superfície aqui, ó, quando é do tipo gráfico, você vai pegar essa sua função f de x, y, z, vai colocar a sua parametrização dentro da função, igual o Arley tinha falado lá, a respeito de quando você parametriza, na verdade, essa função f aqui, ela vai cair em R, tá vendo? Aí você fez a composta, e aqui você multiplicou pela norma, né, do produto vetorial de Rx com Ry. Aqui tem uma observação que fala que quando a projeção do tipo... O normal é a gente fazer assim, né? Você faz toda a superfície, deixa o x e y aqui no chão, e a superfície fica aqui, né? O z dependendo de x e y. Mas pode ser que a projeção não aconteça dessa maneira. Pode ser que esse aqui seja o z
e aqui seja o xy, e a projeção esteja no plano, por exemplo, o x é uma função que depende de y e de z, ok? Se o x for uma função que depende de y e de z, poderia acontecer isso. Então, o que muda aqui, ó, é que você vai aparecer as derivadas parciais de x em relação a y e a z, e poderia acontecer também o seguinte, pode ser que a projeção sua aqui, ao invés de ser aqui seja y e aqui seja x, z, não, deixa quieto aqui, z, pode ser dessa, deixa o z aqui e o x aqui. Ou seja, o y dependendo de, acho que aqui tem um erro aqui, né? O y dependendo de xz, aqui já está certo já, ok? Então, se a projeção acontecer dessa maneira, então a gente tem mais outros 2 tipos de parametrização do tipo gráfico, 3 em total, ok? Agora, o que a gente vai falar? Outra coisa que acontece bastante, inclusive a gente vai ver no próximo exemplo. Quando você tem uma superfície S, que ela é suave por partes, o que significa? Significa que ela é, na verdade, uma junção de outras superfícies, uma quantidade finita, de forma que elas só interceptam ao longo de suas fronteiras. Então, quando você faz, se essa superfície S aqui for a união de S1 com S2, com S3, com Sn, então o que você pode fazer? A integral de superfície sobre S vai ser a soma das integrais de superfície sobre cada uma dessas separadamente, de forma que só tenha a fronteira como interseção. Então, aqui nós temos um exemplo, tá vendo? Eu tenho uma função f de x, y, z, por mais que aqui só tenha igual a z, né? Mas é uma função que depende de x, y, z. E quem que é a minha superfície S? Minha superfície S, ele falou que era composta de 3 outras. Uma S1, que é dada por um cilindro, uma S3, que é dada por esse plano aqui, ó, o topo aqui, ó, e o S2, que é o chão aqui, ó, lá embaixo. Então, nesse chão aqui, eu sei, por exemplo, que o Z vale 0, ou seja, aqui eu tenho variação de x, y. Então, se eu vou fazer a soma, então a integral aqui sobre S3 é certeza que vai dar 0, ou seja, eu vou economizar uma conta aqui, né? Mas sobre S1 e S3 eu vou ter a soma, né, dessas duas integrais de superfície. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parametrizar utilizando, como é um cilindro, então requer, o natural aqui é a parametrização, eu preciso da minha função R, né, que parametriza o cilindro, então a gente vai utilizar coordenadas cilíndricas, e esse plano aqui da S3, eu vou utilizar o gráfico, vou fazer projeção no plano XY, e a projeção no plano XY eu vou utilizar coordenadas polares, porque a projeção aqui vai dar um círculo unitário aqui no chão, né? Então, de acordo com a teoria, a gente pode somar. Então, quando você soma, eu vou fazer separadamente para S1. Primeiro, para S1 é o cilindro. O cilindro eu vou utilizar θ e z. Por que θ e z? O θ vai fazer o chão, tá vendo? Do cilindro. Seria exatamente as coordenadas polares aplicadas no chão, né? E o z ele fica livre para fazer o eixo do cilindro, né? Então, o θ varia de 0 a 2π. E o z aqui, de acordo com que vocês podem ver, ele varia desde o chão aqui até bater no plano. Esse plano aqui. Esse plano é dado pela equação 1 mais x, z igual a 1 mais x. Então, como o z ele varia entre 0 e 1 mais x, o x eu vou trocar por, aqui seria r cosseno de θ, mas aqui eu estou no caso especial que esse r vale 1, porque é o círculo unitário, né? Então, aqui eu vou precisar, para calcular a minha integral de superfície, eu vou precisar do produto vetorial de R, os meus 2 parâmetros aqui, né, é θ e z. Então, eu vou derivar isso aqui em relação a θ, a derivada do cosseno deu menos seno, depois do seno deu cosseno, e a derivada do z em relação a θ deu 0. Depois, derivar em relação a z, então isso aqui é constante, então deu 0, isso aqui também é constante em relação a z, e a derivada de z em relação a ele próprio é 1. Então, na ida aqui, ó, deu cosseno para ir, na volta 0, na ida para J 0 e na volta
deu menos, menos, né? Menos, menos seno, porque tem o menos do sinal, né? Da fórmula, do determinante. E na ida para o cosseno, na ida para a direção Z, zera, e na volta para a direção Z também zera, tá vendo? Então, aqui zerou, tanto na ida quanto na volta para a direção Z. Então, eu fiquei com um vetor cosseno, seno, faltou um J aqui, né? Fiquei com um vetor cosseno, seno e zero. Quando você pega a norma disso aqui, vai ficar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado mais zero ao quadrado, né? Que não vai surtir efeito nenhum. Deu 1. Então, a integral sobre S1 de Z, aqui é exatamente a fórmula, né, que a gente tem utilizado, da integral de superfície, tá vendo? Que o Arley falou para vocês. Então, aqui eu tenho essa fórmula. Isso aqui deu o quê? Deu integral sobre D de dA, porque essa parte toda aqui, a gente fez a conta, deu 1. Né? Então, aqui, o que acontece? Aqui, o Z, ele varia de 0 até 1 mais x, lembra? 1 mais x, só que aqui o x eu estou trocando por cosseno de θ, e o θ varia de 0 a 2π. Então, aqui a integral de z primeiro, né, vai ficar z ao quadrado sobre 2, esse 2 pode sair para fora da integral, que é o que eu fiz aqui, tá vendo? Z ao quadrado, então eu vou colocar 1 mais cosseno ao quadrado, vou fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o cosseno do segundo, substituindo o zero aqui vai zerar, zero ao quadrado, então ficou só isso mesmo. Aqui é a mesma conta que o Arley já tinha feito para vocês em detalhe, né? Ou seja, aqui eu fiquei com a integral da soma, tá vendo que aqui a integral de 1 deu θ, a integral de 2 cosseno deu 2 seno, como a variação do seno aqui é de 0 a 2π, o seno é periódico de período 2π, então essa parte toda aqui zero. E aqui eu utilizei a forma de recorrência que o Arley acabou de mostrar para vocês em detalhe, né? Ou seja, utiliza 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Então, aqui vai ficar esse meio do lado de fora, 2π menos 0 ficou aqui. Aqui, esse meio eu tirei para o lado de fora, tá vendo? Esse meio eu tirei para o lado de fora, veio para cá. Aqui ficou θ de 0 a 2π, e aqui cosseno de 2θ deu seno de 2θ. Também o seno de 2θ variando de 0 a 2π também zero. Então, aqui ficou o quê? Ficou 2π. E aqui ficou 2π menos 0, deu 2π, 2π sobre 2, deu π, então 2π mais π deu 3π sobre 2. Então, essa é a minha primeira integral de superfície sobre S1. Sobre S2, eu tinha comentado para vocês que vai zerar, né, visto que o z é zero. E sobre S3, eu vou fazer a parametrização do tipo gráfico que eu tinha comentado lá em cima, que é a mais tradicional possível. Como é que eu parametrizo o plano? Eu vou deixar o x e o y como sendo ele próprio, e o z eu vou chamar de 1 mais x, ou seja, a tampa lá do plano. Então, o x vai variar entre menos 1 e 1, quando você projeta aquele círculo, né, inclinado lá no chão, vai dar uma circunferência, né? O x variando de menos 1 até 1, por exemplo. Vou deixar um positivo aqui, né? E menos 1. De 1 positivo até menos 1. E o y varia daqui até aqui, né? Ou seja, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado e menos ele, né? Que é o oposto, do lado do outro. Então, aqui sugere utilizar, logicamente, coordenadas polares. Então, aqui eu vou ficar com a integral de z sobre S3, tá vendo? Então, 1 mais x, que é o z. Aqui, o Rx, produto vetorial com Ry, que a gente sabe que é dado por isso aqui, né? A fórmula que a gente acabou de ver. Então, 1 mais x, a derivada de z. Quem que é o z? O z é igual a 1 mais x. Então, a derivada de z em relação àquilo vale 1. 1 ao quadrado vale 1, a derivada de z em relação a y vale 0, então 0 ao quadrado aqui, ó, 0 ao quadrado também vai valer 0, e mais 1 da fórmula. Então aqui ficou raiz de 2, que pode sair para fora, inclusive. Aqui no lugar do x, eu vou chamar o x de r cosseno de θ, vou chamar o y, por mais que ele não aparece, né? Não aparece, mas seria a mudança de coordenadas polares tradicional. O θ varia de 0 a 2π, e o R varia de 0 até 1. Então, o R de 0 até 1. Aqui, o dx, dy, eu vou trocar pelo jacobiano, R dr dθ. Observe que aqui eu já absolvi, tá vendo? Ó, é 1 mais R cosseno de θ, que multiplica R dr dθ, né? Então, esse aqui vezes esse
deu esse R aqui, esse R vezes esse R deu esse R ao quadrado, cosseno ao quadrado, dr dt. Então, aqui o R, integral da soma, soma das integrais, aqui ficou R ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 1, aqui ficou R ao cubo, variando de 0 a 1, aqui o raiz de 2 permanece a integral de 0 a 2π, e aqui vai ficar o quê? Meio, né, que é 1 sobre 2, substituindo aqui, menos 0, e aqui ficou 1/3 cosseno de θ. Então, aqui eu fiquei com a integral da soma de novo, em θ. Aqui, meio pode sair para fora da integral, né? Então, ficou θ sobre 2, variando de 0 a 2π. E aqui, 1/3 também pode sair para fora da integral, e a integral do cosseno é seno. Como está variando de 0 a 2π essa parte aqui, o seno zero, então aqui ficou 2π sobre 2. 2π sobre 2 dá π. Multiplicado por esse raiz de 2 que tinha aqui, então a resposta, raiz de 2π. Então eu tenho, somando todo mundo, né? Eu encontrei 3π sobre 2 da minha primeira parte, 0 da minha segunda parte, e raiz de 2 vezes π da minha terceira parte. Colocando π em evidência, deu isso aqui. Bom, gente, então, para finalizar essa aula de hoje, eu vou definir o que vai ser para a gente uma superfície orientada, e essa definição vai ser importante para a gente definir o fluxo, né, de um campo vetorial sobre uma superfície, né, e a gente vai ver, na verdade, que é uma integral de superfície do jeito que a gente acabou de definir agora, mas eu não vou falar não para não tirar o sabor especial da última aula, né? Eu vou deixar isso como uma surpresinha para vocês. Mas a gente vai precisar definir o que é uma superfície orientada, e é o que a gente vai fazer a partir de agora, então. Uma superfície orientada para a gente vai ser uma superfície que, para qualquer ponto XY que a gente pegar nessa superfície, né, na imagem da superfície, que a gente confunde com superfície aqui, a gente conseguir pegar um vetor M que seja normal e unitário à nossa superfície. A gente costuma falar assim, mas na verdade é um vetor que é normal ao plano tangente da superfície, né? Tem alguns abusos de linguagem que a gente comete quando a gente fala dessas coisas, mas é comum. É igual a gente fala quando a gente fala tangente à curva, né? Na verdade é normal à curva. Ser normal à curva, na verdade, é normal ao vetor tangente à curva, né? Justamente. A mesma ideia de ser normal à superfície aí é normal ao plano tangente da superfície, né? Mas mas é usual a gente falar assim também, né? Não é erro, não. É o que a gente chama de abuso de linguagem, né? Superfície, a gente costuma chamar a imagem da superfície, né? Mas são coisas que são bastante aceitáveis. Né? Então, a gente vai definir uma superfície orientada, a gente vai dizer que é orientada, se para qualquer ponto que a gente pegar na superfície, né, a gente consegue um vetor normal unitário a essa superfície. Se essa superfície for parametrizada, né, e hoje a gente já viu também que se ela for o gráfico de uma função de duas variáveis, que de certo modo é uma superfície parametrizada, a gente consegue, a partir da equação vetorial dessa superfície, definir um vetor normal unitário. Aqui, para fazer isso, tem algumas hipóteses, né, que a gente geralmente não fica carregando aqui, colocando sempre, mas a gente assume que essa equação vetorial, que essa função R, ela seja injetora e que seja regular, no sentido de que o produto vetorial aqui seja diferente do vetor nulo para qualquer ponto que a gente pega na superfície, que aí a gente consegue garantir que está bem definido, né, esse vetor normal. Então, sobre essas hipóteses, que eu não vou ficar falando muito, a gente consegue, então, um candidato natural para esse vetor normal unitário, que é chamado de M, que seria o produto vetorial de RU por RV, dividido pela norma dV. É o versor do produto vetorial de RU por RV. Tá? Agora, tem uma coisa importante também que a gente vai considerar, que é para o caso de uma superfície ser fechada, né, a gente vai falar sobre orientação positiva e negativa. O que a gente vai entender como sendo uma orientação positiva? Quando o vetor normal, esse que a gente acabou de garantir a existência dele aqui, estiver apontando para fora, a gente vai entender como sendo orientação positiva. E, se estiver apontando para dentro, para a gente vai ser uma orientação negativa. Né? Então, o que a gente precisa saber inicialmente sobre uma superfície orientada é isso. Para cada ponto possui um vetor normal. Se a superfície é fechada, quando está apontando para fora, vai ser positivo, e se estiver apontando para dentro, vai ser negativo. Na próxima aula, né, na última aula do curso,
a gente vai voltar a falar dessas coisas e já definir o que vai ser para a gente um fluxo, né, sobre um específico, enfim. Gosto muito de falar da ideia de fluxo, porque tem muita aplicação, né? A gente vê muito falar disso em outras áreas, né? A física, por exemplo, né? Exatamente. Okay? Bom, é basicamente isso a definição. Se você quiser acrescentar alguma coisa, Orlando, fique à vontade. Não, tá ótimo, Arley. Essa definição eu quis ser mínimo, né, nessa parte aqui, porque o curso estava ficando bastante extenso para esse período, como não é um curso presencial, né, é um curso que a gente está dando, um curso de 72 horas, a gente está fazendo em 24 horas, né, ou talvez até menos de 24 horas. Então, eu quis, para não deixar perder nenhuma essência da ementa, falar um pouquinho de cada, não estender muito em cada detalhe, logicamente, essa parte final aqui do curso, se você quiser entrar em mais detalhes, dar mais aplicação, é muito rica em aplicação, mas eu queria só preparar o terreno para falar a respeito dos teoremas de Stokes e o teorema da divergência de Gauss da aula 24, que a gente que seria o bolo da cereja, digamos, ou a cereja do bolo, que a gente vai finalizar o curso falando a respeito desses dois teoremas importantes do cálculo vetorial. Então, a gente vai começar. Exatamente. E, igual você falou, tem muitas aplicações, né? Eu não sou físico, mas a gente faz um curso básico de física, né, na licenciatura em matemática, e a gente vê que realmente tem bastante aplicações. Meus alunos da engenharia falam a respeito disso, né? O professor de física, né, da disciplina que eles fazem, né, fala a respeito, menciona a respeito, né, as equações, né, e aí vai. Então, é bastante rica essa parte. Eu geralmente trabalho no curso de engenharia também, na disciplina, cálculo 3, e quando a gente está no semestre visual, eu costumo pedir uma aplicação, às vezes, para ele, algum trabalho, alguma coisa assim. E um que eu achei bem interessante está relacionado com a produção de energia nas usinas hidrelétricas, né? Por quê? Porque lá eles têm as turbinas, e aí essas turbinas têm um tanto de fatores que interferem na produção de energia. Então, eles calculam, de certo modo, o fluxo dessa água que está passando, né, por essas turbinas, para ver a quantidade de energia que vai ser gerada, né? Então, assim, tem esse tipo de conta que o engenheiro faz lá, o projetista faz, para saber qual é a produção que vai ter, né? Então, assim, é claro que não vai ficar fazendo essas contas o tempo inteiro, mas o cara que projetou, ele precisa dessas coisas para fazer. Então, é importante essas coisas, né? Tem gente que pensa que a aplicação está separada, né, da teoria, e não está. Para fazer uma aplicação legal, tem que ter a teoria por trás, né? Sim. Bacana. Não é a engenharia por engenharia, né? Tipo assim, a engenharia, ela necessita da matemática por trás para embasar, né? Para poder ficar... Não tem como, na engenharia ela precisa da matemática, da física, né? É o que dá base para ela, não tem como escapar disso, né? Os futuros engenheiros podem acostumar com essa ideia aí, que não dá para ficar fora da matemática, da física. Eu costumo falar com eles que cálculo 1, principalmente, né, é a espinha dorsal do curso. É uma coisa que eles vão utilizar para o resto da vida. Professor, eu vou usar isso onde? Você vai usar isso na vida, sabe? Tipo, não é só para estudar para fazer a prova. É estudar para poder levar aquilo ali para o resto da vida, porque não tem como, né? Não tem como separar as coisas, né? Não tem como não. Quem é da área de exatas, isso aí é coisa que caminha junto mesmo. Caminha junto. Então, obrigado, professor Arley Mendes da Unimontes, por ter feito essa participação nessa aula. Aí, na aula 24, eu gostaria de contar novamente com sua valiosa contribuição aqui para o curso do Instituto Federal, né, da disciplina que eu estou trabalhando. E aí a gente vai falar a respeito do que a gente estava falando anteriormente, do teorema de Stokes e da divergência, na última aula. Gostaria de contar com sua valiosa contribuição, né, aqui para nós do Instituto Federal. Obrigadão, viu, pela participação. Por nada, eu que agradeço aí o convite, né? Vai ser um prazer estar com vocês nessa última aula, para finalizar. Boa noite. Boa noite. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe um like aí, compartilhe com os colegas essa aula, que foi bastante interessante a participação do professor Arley Mendes. Boa noite.